E agora eu trago o que a gente precisa fazer, né? A gente já sabe o que a gente precisa saber, né? Relacionado à doença, relacionado à doença renal crônica ou à lesão renal aguda. E agora o que é que a gente precisa fazer? Vamos lá. Então a gente precisa entender esse percurso, né? Por que a gente vai calcular o clírice? Por que a gente vai tentar estimar esse clírice, né? Qual calculadora a gente vai utilizar, né? E esse clírice, a gente utilizando, porque como é que a gente vai ajustar? Tá? Então é preciso saber de algumas definições, né? A taxa de filtração glomerular, por exemplo, né, ela é a quantidade de plasma filtrada pelos rins por minuto. Então, por isso que geralmente nas calculadoras é dado ml por minuto, tá? E aí, essa taxa de filtração glomerular, ela pode ser medida ou estimada. Utilizando as calculadoras, a gente vai estimar, né? E medido é na urina de 24 horas, né? É o padrão ouro, mas na prática clínica a gente sabe que muitas vezes, né, em grupos seletos, alguns grupos, infelizmente não é possível. Por exemplo, grupo pediátrico, pacientes com incontinência, idosos, pacientes psiquiátricos, né? Infelizmente vai ser difícil a gente ter essa resposta. Né? Então, apesar desse padrão ouro, a taxa de filtração glomerular medida, a estimada hoje ela ainda é mais utilizada, inclusive para classificar a doença renal crônica. Tá? Então, vale salientar aqui que o clírice de creatinina, né, ele vai estimar a taxa de filtração glomerular através da medida da depuração renal da creatinina, de um soluto. Né? Então, a gente vai ter um soluto que vai ser filtrado, vai passar como se fosse o plasma, né? Junto com o plasma, vai ser filtrado e a gente vai conseguir mensurar isso após esse momento, né? Estimando, porque não vai ser real. Vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês o porquê. Então, a filtração glomerular normal, gente, ela varia de 90 a 120 ml por minuto. Né, que muitas vezes, quando eu falava isso, as pessoas ficavam dizendo, eu pensei que era até 100. Tipo, sempre tinha como um total imaginário 100, né? Mas essa filtração, ela varia de 90 a 120. A taxa média de declínio é de aproximadamente de 0,75 a 1 ml por minuto ano após os 40 anos de idade, tá certo? E a taxa de filtração glomerular estimada, que é o que a gente faz usando as calculadoras, né? Ela é o método hoje recomendado para classificar a doença renal crônica atualmente, né? Lá naquele primeiro quadro que eu trouxe para vocês, que tem as imagens verde, amarelo, laranja e vermelho, tá certo? Por ser mais preciso e não depender da coleta adequada de urina de 24 horas, que a gente sabe que tem algumas dificuldades para se obter na prática, tá bom? Então, qual o marcador ideal para a função renal, gente? O marcador ideal para a função renal seria aquele que no momento da filtração lá no néfron, lembre que o néfron é a unidade funcional do rim, né? Ele iria filtrar, não iria ser reabsorvido, não iria ser secretado e ele seria excretado. Então, isso significa o quê? Que a concentração, a mesma quantidade que foi filtrada, ela foi excretada, tá? E aí, a gente tem um padrão ouro? Temos, tá? A creatinina ela é mais utilizada? Mas por que que a gente estima, né? Porque, infelizmente, ela é secretada. De 10 a 40% da creatinina, ela pode ser secretada. Então, a gente nunca vai ter esse valor real, né? O marcador ideal, ele teria que ser filtrado, não ser reabsorvido, não ser secretado e ser excretado, né? Então, a creatinina, ela peca nisso, né? Ela é secretada, infelizmente. Então, vamos lá. Então, quais seriam esses marcadores ideais? A gente tem o padrão ouro, que obedece essa regrinha que eu disse a vocês, a inulina, né? Porém, dificuldade de aplicação prática é exógeno, né? Não é endógeno. Precisa de infusão contínua endovenosa no laboratório para poder ser feito o teste e acaba sendo um método bastante caro. Então, se torna inviável para a prática clínica, né? A creatinina é uma substância endógena, né? Ela pode ser dosada a qualquer momento. Facilidade do manejo laboratorial, já que hoje todos os laboratórios eles dosam creatinina, né, tranquilamente. E já tem diversos estudos a respeito, utilizando esse marcador, né? Claro que a gente sabe que não é o melhor, que a gente tem muito ainda a melhorar e a estudar e a descobrir, mas é o que temos hoje e que está dando certo, né? E aí vale salientar que a gente, após fazer essa taxa de filtração glomerular, né, utilizando a creatinina, a gente vai precisar pegar esse valor e utilizar nas calculadoras nefrológicas, não é isso? Para estimar a taxa de filtração glomerular.
Eu trouxe aqui alguns exemplos que você pode conseguir encontrar facilmente no Google, né, que é o Nefrocal, e as calculadoras nefrológicas SBN, mas hoje já tem diversos tipos de aplicativos no celular também, que facilita bastante, né? Então, trouxe aqui só essas imagens como exemplo, mas acredito que todos vocês já devem ter um aplicativozinho aí que a gente consegue calcular essa taxa de filtração glomerular, tá bom? Então, eu vou trazer aqui as calculadoras, né, mais usadas, né, que é a Crocroft-Gault, né, MDRD, CKD-EPI para adultos, né, são essas que a gente utiliza. Para idosos, a gente tem a Sanaca, e para recém-nascidos, crianças e adolescentes, a Schwartz, né, Schwartz. E eu vou detalhar um pouquinho para vocês as para adultos, tá? Já que esse público-alvo, ele acaba mudando um pouquinho, né? Vocês tiveram essa semana também farmácia clínica em paciente pediátrico, não sei se a colega falou um pouco sobre essa calculadora, mas hoje eu vou detalhar para vocês as calculadoras que a gente mais utiliza em adultos, tá? Então, a Crocroft-Gault, gente, ela foi desenvolvida a partir do resultado de 249 homens caucasianos, né, entre 18 a 92 anos e função renal normal, né? Ele estima o clírice de creatinina, não foi padronizado para uma área de superfície corporal, desenvolvida a partir de métodos de dosagem de creatininas desatualizados, porque em 1970 e alguma coisa, né, o estudo foi publicado em 1976. Infelizmente, os laboratórios ainda não tinham uma padronização, né, desta dosagem, e acaba sendo uma calculadora menos precisa, né, porque ela superestima o clírice em obesos, quando pacientes também têm edemas, e subestima em idosos, né, além de não considerar essa secreção tubular de creatinina em sua fórmula. Tá? Então, foi um estudo realizado em 1986. Né? Percebam-se que foi a primeira, mas que muitas vezes ainda é a mais utilizada e ainda é a mais recomendada também. Um pouco mais na frente vocês vão ver. A MDRD foi um estudo realizado em 1628, ou um estudo realizado com 1628 pacientes, né? Esse estudo ele já abordou o paciente com DRC, né? E não incluiu indivíduos saudáveis, né? Ao contrário da Crocroft-Gault, que só utilizou o indivíduos saudáveis, né? E aí, ela tem uma maior acurácia que a equação de Crocroft-Gault, né? Foi considerada a diferença entre massa muscular, raças, que é algo bem discutido, ainda bem polêmico, né? Tem uma melhor estimativa em pacientes idosos, segundo alguns estudos. Ela parece, gente, apresentar uma taxa de filtração glomerular muito próxima da taxa de filtração glomerular real para os pacientes que têm essa função abaixo de 60 ml por minuto. A principal limitação dela é de subestimar a taxa de filtração glomerular quando for maior que 60, né, já que a maioria dos seus indivíduos foram doentes renais crônicos. E um estudo publicado em 1999, já algo mais recente. A CKD-EPI, né, a última calculadora que a gente tem, o estudo ele foi realizado com 12.150 pacientes, ou seja, já com um quantitativo bem maior de pacientes, né? E tinha pacientes com e sem DRC. Então já abordou os dois tipos de pacientes, diabéticos, receptores de transplantes de órgãos sólidos também, tá? Apresenta menor viés e uma maior precisão do que o estudo do MDRD para o uso clínico de rotina. Maior acurácia, independente da taxa de filtração glomerular, melhor desempenho em pacientes com taxa de filtração glomerular acima de 60, tá? E das três calculadoras, o CADIGO, né, que é a nossa referência principal em nefrologia, sugere o uso para a estimativa inicial da função renal, tá? Então, ou seja, para aqueles pacientes que estão começando a apresentar problemas renais, né? Este, por sua vez, foi validado no Brasil, um estudo já publicado em 2009, certo? E aí, devido a alguns problemas da creatinina, né, que a gente sabe, já existe também o CKD-EPI com cistatina C, que acaba sendo também uma das opções para marcador renal, né? Eu não sei se vocês utilizam aí no sul, aqui no Nordeste, infelizmente, só assim, na prática em hospital eu não desconheço, somente em laboratórios particulares, né? Então, a cistatina C, elas são produzidas por células nucleadas, né? Não confiável se tiver
tireoidopatia, neoplasia e uso de corticoide. E a cisteína C, gente, ela é principalmente recomendada em situações especiais, né? Com os pacientes que tenham baixa massa muscular, né? Aqueles pacientes sarcopênicos, cirróticos, epilistas, porque ela vai ser mais precisa, né? Já que a creatinina ela vai sofrer, né? Algum empecilho aí, né? Nesses pacientes que tiverem uma massa muscular baixa, certo? Então é uma opção também. Tá? E aí, respondendo a pergunta, né? Tentando responder a pergunta, qual calculadora escolher para estimar a taxa de filtração glomerular? E aí a gente traz que depende do seu paciente, gente. Não tem como a gente bater o martelo, né? E dizer use tal calculadora para tudo, né? A gente viu aqui os estudos, como foram desenvolvidos, né? Quais são as mais recomendáveis para qual público de paciente. Então, assim, eu acho que o importante é você priorizar o estado da doença do paciente, né? É doença renal crônica, é lesão renal aguda, qual o grau, né? Qual o estadiamento da doença, para que a gente possa tentar estimar em uma calculadora mais precisa possível, né? E assim a gente garantir uma maior segurança desse paciente.